O velho que virava lobisomem. Desde pequeno, gostava de filmes, livros e histórias de terror. Ainda criança, eu, minha irmã e primos nos reuníamos em volta dos mais velhos para ouvi-los contar suas histórias. Verdade ou não, elas serviam para nos deixar apavorados e íamos dormir com aquela sensação de alerta, onde qualquer barulho nos chamava a atenção, deixando a nossa imaginação identificar sua origem. Seriam sons noturnos causados por alguma entidade sobrenatural? Ou eram apenas grilos, cães e o vento nas árvores? Quando estamos assustados, qualquer som nos parece aterrorizante, né? Abaixo, vou tentar narrar um conto ouvido na minha infância, e segundo os meus familiares, foi ocorrido com meu avô. Ele se chamava Vitor. Vitor tinha ido até o seu vizinho participar de um mutirão para a construção de um celeiro. O tempo para concluir a tarefa acabou se alongando mais do que o esperado, e a escuridão avançou rápido. Terminando o serviço do dia e depois de algumas conversas, todos seguiram por caminhos diferentes rumo às suas casas. Era uma noite de lua cheia, e apesar da sua luz ajudar a clarear o caminho, criava sombras assustadoras na mata. Vitor caminhava por uma trilha com um pequeno lampião na mão, que o ajudaria a avistar alguma cobra no caminho. E ele levava um facão na sua outra mão para sua proteção. Como era uma região serrana, a neblina se formava lentamente, tornando a paisagem mais fria e sinistra. Acostumado com a vida na roça, Vitor caminhava indiferente à situação, porém atento aos sons da mata. Quando estava próximo de casa, escutou um barulho não muito longe dele. Pareceu ser um rosnado. Se concentrou na sua audição, tentando adivinhar de que lado viria aqueles ruídos. O que poderia ser? Talvez algum cachorro do mato. Acelerou seus passos e apertou o cabo do facão, para se sentir mais seguro. E novamente ouviu o rosnado de um bicho, e dessa vez mais alto. Era como se aquilo estivesse mais próximo. Continuou caminhando, quando avistou um vulto negro pular na trilha logo à sua frente. Como defesa, colocou as duas mãos para frente com o facão em posição ofensiva, e o lampião iluminando a criatura. Viu algo que nunca havia visto antes. Uma espécie de cachorro muito grande. A sua boca se abria ameaçadoramente, mostrando as suas presas afiadas. O seu corpo era coberto de pelos negros e as suas patas eram grandes como as de um urso. A criatura babava, rosnava e avançava em sua direção. Vitor desceu o facão e acertou a orelha do bicho, que graniu e recuou para a lateral da trilha. Os sons que ela emanava parecia ser coisa de outro mundo, gemidos horríveis. Recuperado do choque inicial, começou a correr pela trilha. Correu o mais que pôde até chegar em casa. Abriu a porta e trancou, procurando imediatamente pelo rifle que possuía. A sua esposa levantou e veio ver o que estava acontecendo. Ao olhar para o seu marido, ela viu o terror estampado em seus olhos. Perguntou o que estava acontecendo, e Vitor disse que a coisa mais ruim havia lhe cruzado seu caminho, mas que tinha lhe arrancado uma orelha. Lá fora, ao longe, ainda ouvia-se os granidos e rosnados. Ficou atento próximo à porta, dizendo que se a criatura quisesse entrar, iria estourar-lhe a cabeça. A mulher se agarrou a um crucifixo e, ajoelhada, pôs-se a rezar. Aos poucos, os granidos cessaram e, o que parece, o bicho foi embora.
No dia seguinte, Vitor e sua esposa foram até os seus vizinhos perguntar se também havia visto ou ouvido algo estranho na noite anterior. E, para sua surpresa, encontraram um dos seus vizinhos com um estranho curativo na região da orelha. Parecia que um pedaço dela havia sido decepada. E logo rumores correram dizendo que aquele velho solitário era um lobisomem. O Pacto do Lobisomem. Aquele que morre primeiro aparecerá para o outro, numa forma de aviso ou despedida. Durante o início da ditadura militar no Brasil, dois amigos, Márcio e Maurício, universitários, muito unidos, eram sempre vistos juntos, nas festinhas ou no time de futebol, onde jogavam e se destacavam como os dois melhores jogadores de ataque. A turma do bairro, quando se reunia nas festinhas, gostava de fazer gozações com os dois, dizendo que aquela amizade parecia um relacionamento suspeito, mas sabiam que eles estavam sempre saindo com as meninas, mais habitualmente o Márcio do que o Maurício. Márcio era um rapaz feliz, divertido, extrovertido e namorador. Gostava de dançar, cantar e tocar violão. Fazia roda de meninas à sua volta. Contava piadas e estava sempre com uma namorada diferente. Seu sobrenome de família era Rosa do Nascimento. Por causa disso, ele desenvolveu desde criança um mecanismo de defesa contra os deboches dos colegas da escola, que o chamava de Rosinha ou Florzinha. Uma de suas respostas preferidas era: "Você ainda vai ter oportunidade de conhecer o meu espinho", entre outras menos respeitosas. Maurício era mais tímido e ficava apenas rindo das brincadeiras do amigo. Sempre ficava mais tempo com a mesma namorada. Cursava a faculdade de jornalismo, enquanto Márcio havia optado por cinema. Porém, durante o período básico, estudava na mesma sala de aula, pois ambas as especializações pertenciam ao curso de comunicação, que só se tornava específico a partir do terceiro ano. Ocorre, entretanto, que as perseguições políticas na época estavam fechando jornais e revistas que se manifestavam contra a ditadura, perseguindo, torturando e matando professores universitários ou qualquer pessoa que participasse de passeatas ou protestos contra o governo. As faculdades de jornalismo ou cinema eram as mais visadas, pois formavam profissionais polêmicos e contestadores, que incomodavam. E por isso, o governo dificultava ao máximo as formações dos alunos, alterando constantemente os currículos, criando a necessidade de conclusões de novas matérias, muitas delas constituídas de 10 créditos semestrais, fazendo os alunos precisarem de mais 5 anos para concluí-las, e dessa forma atrasando a conclusão do curso. Diante desse quadro caótico da situação política brasileira iniciada a partir da Revolução de 1964, os pais de Márcio resolveram mandá-lo para os Estados Unidos da América, para concluir os estudos. Porém, ele teria que passar 5 anos, no mínimo, longe do seu melhor amigo, da turma, das farras, das namoradas e principalmente do futebol, já que lá o futebol não é um esporte de destaque. Antes da viagem, na hora de se despedirem, Maurício, o mais tímido e sentimental dos dois, propôs um acordo, para o caso de acontecer algo muito ruim com ele. No Brasil, onde, nesse período, uma pessoa poderia desaparecer e não ser mais encontrada, se considerada comunista. Com o outro, não haveria problemas semelhantes, já que o macartismo, iniciado em 51, começou a perder a sua força por volta de 55, e já não incomodava mais. Apesar de Nova York ainda ser uma cidade muito violenta, com muitos crimes nas ruas,
muito consumo de drogas e muita corrupção na polícia. Para um estrangeiro como ele, as coisas ficavam ainda piores. Diante da dificuldade dos americanos em aceitar pessoas de outros países. E assim ficou combinado. Se acontecesse alguma coisa ruim com qualquer um de nós, que leve um dos dois à morte, aquele que morrer primeiro aparecerá para o outro, numa forma de aviso ou despedida. A comunicação na época não era tão rápida como hoje em dia, com telefonia celular e internet. Ter um telefone fixo em casa era uma raridade e um investimento muito caro. Apenas a família de Márcio, que tinha uma ótima condição financeira, tinha telefone. As informações para quem viajavam eram trocadas basicamente por cartas e demoravam muito a chegar. Márcio sempre levava tudo na brincadeira. Disse ele brincando: "Vou aparecer para você na forma de um macaco." "Assim não", disse o Maurício. "Tem que ser de um jeito que não assuste. Se um macaco aparecer na minha frente depois da meia-noite, eu sou capaz de me borrar de medo. E também não pode aparecer com cara de morto, senão vai me assustar. Tem que ser alguma coisa, um objeto ou um animal inofensivo." Acabaram não combinando nada. Resolveram deixar tudo por conta da imaginação de cada um. Se é que morto usa a imaginação. Bem, de qualquer forma, tudo não passava mesmo de brincadeira. E assim, Márcio viajou e Maurício ficou no Brasil, estudando mais do que participando das festinhas ou do futebol. Parecia não ter mais graça jogar bola sem o parceiro. E nas festas, as meninas sempre o achavam meio desanimado. Em casa, ele estudava até muito tarde, e às vezes até 1 ou 2 horas da madrugada. "Qualquer dia desses", alertou seu pai, "você vai ver um fantasma horroroso na sua frente", referindo-se ao fato de que não se devia estudar ou fazer qualquer coisa depois da meia-noite. E contou-lhe sobre um escritor que sempre passava da meia-noite escrevendo. Um dia ele foi surpreendido por um fantasma tão aterrorizante, disse seu pai, que lhe provocou um ataque cardíaco fulminante, o que o matou na hora. Assim, Maurício passou a prestar mais atenção na hora. Sempre que se aproximava da meia-noite, ele fechava os cadernos e ia dormir. Certa vez, ao olhar para o relógio, colocado à sua esquerda na escrivaninha, para não passar da hora fatídica, Maurício percebeu que já era mais de 1 hora da manhã. Apenas a luminária da escrivaninha estava acesa. Isso deixava o quarto com os cantos bem escuros. De repente, ele percebeu, com o canto do olho, o movimento de um vulto à sua direita, perto da porta. Lentamente, ele foi virando a luminária naquela direção. Ainda que mal iluminado, ele pôde distinguir alguém meio agachado à penumbra. À medida que os seus olhos foram se acostumando com a escuridão, ele viu o que parecia ser uma espécie de chimpanzé ou macaco maior. O animal o olhava fixamente. Estava ali parado, sem nenhum movimento, com os olhos fixos e um olhar extremamente humano. Maurício foi percebendo que o olhar do animal começou a se tornar malvado, raivoso, com a boca contraída, exibindo os dentes com enormes presas. Inesperadamente, o bicho soltou um grito horrível e saltou na direção do rapaz. Maurício sentou-se na cama rapidamente. Aquilo parecia um sonho. E ele estava ofegante e suado. Havia sido um sonho, mas ele ainda parecia sentir a presença de alguém no quarto. Permaneceu algum tempo sentado até deitar-se novamente, mas demorou a voltar a dormir. Durante os 3 anos que se seguiram, os 2 amigos escreviam um ao outro uma carta no período quinzenalmente, mais ou menos. Em uma de suas cartas, Márcio contou, eufórico, que tinha conhecido uma linda moça,
de nome Shirley, em uma festa na casa de um colega da faculdade, um brasileiro que já estava em Nova York há 4 anos. Eles passaram a namorar e ela já tinha o levado para conhecer os seus pais. Maurício respondeu felicitando o casal e lhes desejando muita sorte. 15 dias depois, chegou outra carta. Dessa vez, Márcio contava que havia ingressado em uma seita de origem húngara. Segundo ele, era um trabalho muito interessante, mas a sua namorada Shirley ficou categoricamente contra a sua atitude e já havia brigado várias vezes por isso. Márcio concluiu a sua carta com um relato de um fato que causou preocupação ao amigo, que já não estava gostando de saber do assunto da obscura seita. Imagine você, dizia a carta, que numa tarde, quando eu e Shirley passeávamos pelo Central Park, fomos atacados por um enorme cão. Conseguimos nos esquivar dele. Ele não nos mordeu, mas arranhou-me com uma enorme unha, deixando 3 buracos profundos em meu ombro esquerdo. Maurício escreveu a respeito. Você precisa ter muito cuidado com certas seitas de origem europeia. Algumas cobram a participação em rituais muito dolorosos para os adeptos. E ele concluiu: não deixe de se cuidar e de providenciar a vacina antirrábica. A partir daí, as cartas de Márcio foram deixando de ser constantes. Passou a escrever irregularmente. Por volta de 1 mês e meio depois, em mais uma carta, Márcio contava, desconsolado. No caminho para a casa de seus pais, depois de ter passado a tarde comigo em meu apartamento, Shirley, segundo os jornais, foi atacada por algum tipo de animal, talvez o mesmo que nos atacou no Central Park. A fera arrancou um enorme pedaço do seu pescoço, deixando-a no chão, sangrando até morrer. O fato deixou Maurício transtornado e sem saber o que dizer, procurando palavras que, através da escrita, que pudessem transmitir o seu conforto ao amigo. Nas eventuais futuras cartas, a letra de Márcio parecia tremida, enquanto ele dizia coisas meio sem nexo. Eu ando me vendo fora do meu corpo. Ou talvez o meu sangue tenha alimentado as feras que eu encontro na escuridão do meu interior. Quando o amigo pedia explicação, ele sempre respondia com um assunto completamente diferente, como se estivesse dissimulado ou completamente fora de si. Maurício mostrou algumas dessas cartas ao pai de Márcio, que só recebia dele notícias boas por telefone. Mas isso quando ele se mostrava bem de saúde e alegre. Os pais ficaram preocupados e resolveram ir até Nova York visitar o filho. Em uma noite, depois de várias semanas sem receber notícias do amigo, Maurício estava estudando para uma prova e distraiu-se em relação à hora. Quando olhou para o relógio, já passava de 2 da madrugada. Começou então a fechar os cadernos e os livros rapidamente, flutuando acima de sua escrivaninha. Uma rosa vermelha, úmida e fresca, como se tivesse sido colhida naquele instante. A flor parecia pairar-se no ar, girava lentamente em torno da sua longa haste. Maurício ficou paralisado, com a respiração retida, e sem saber o que fazer. Imediatamente lembrou-se da promessa que ele e o amigo fizeram, em tom de brincadeira. Se acontecer alguma coisa ruim com qualquer um de nós, que leve um dos dois à morte, aquele que morrer primeiro aparecerá para o outro, sob a forma de alguma coisa para avisar ou para se despedir. O susto foi ainda maior quando o rapaz percebeu que da extremidade da haste da flor, cortada em diagonal, formava uma ponta, e dessa ponta pingava uma gota de sangue. E da mesma forma como surgiu, a flor desapareceu. Maurício sabia que aquilo havia sido uma mensagem. Tinha certeza
de que não se tratava apenas de imaginação, ou uma visão provocada pelo cansaço ou pelo sono. Não estava nem um pouco cansado ou sonolento. Por ele, estudaria até de madrugada, sem dar conta da hora. Depois da história de fantasma que o seu pai lhe contou, passou a pôr o relógio despertador ao seu lado e nunca esquecia de preparar o alarme. Quem sabe, dessa vez, o seu esquecimento teria ocorrido para que ele estivesse ali, acordado, para receber a mensagem do amigo? Aquela imagem ficou estampada em sua mente, se repetindo a noite toda, em seu sono agitado, enquanto ele se debatia, sem conseguir dormir. No dia seguinte, escreveu uma carta para saber notícias. Os pais de Márcio ainda não haviam retornado de Nova York, e já estava fazendo 2 meses desde que partiram para visitar o filho. 2 semanas depois, chegou um telefax do Departamento de Polícia de Nova York, possivelmente traduzido pela Embaixada Americana no Brasil, e dizia o seguinte: informamos que o casal Alfredo Marques do Nascimento e a senhora Delmira Rosa do Nascimento foram encontrados mortos no apartamento do filho, ambos com ferimentos na garganta, com características de ataque de animal. O senhor Márcio, que se encontrava foragido, acabou sendo abatido a tiros pela polícia no Central Park, depois de atacar e matar 2 moças e investir contra os policiais, totalmente transtornado, tendo sido responsabilizado por diversas mortes ocorridas desde que o suspeito passou a frequentar uma sociedade secreta e clandestina de adoradores de Satã. Os corpos estarão sendo transladados para o Brasil, a fim de serem sepultados pelos familiares. Os endereços de parentes e amigos que o Departamento de Polícia de Nova York utilizou para contato foram extraídos de cartas encontradas no apartamento do suspeito. Usando o endereço estampado no envelope da Polícia Federal, Maurício mandou uma carta solicitando mais esclarecimentos sobre o assunto e, se possível, alguns recortes de jornal. O material demorou a chegar e o rapaz já estava pensando que não lhe dariam atenção. Entre as informações e recortes de jornais, e uma das reportagens dizia: policiais matam monstros no Central Park, declarou um dos policiais em seu depoimento. Eu tenho certeza que atiramos em um monstro, uma espécie de demônio ou lobisomem. Quando nos aproximamos, a coisa parecia ter se transformado. E ali estava um rapaz, completamente nu, com o corpo coberto de pelo e lama preta. O caixão trazendo o corpo de Márcio chegou ao Brasil, porém vazio. O ataque do lobisomem. Estava olhando para a janela. Não aguentava mais olhar a chuva daquele dia. Estava, a cada segundo, como num loop eterno e inquebrável, se lembrando da noite que a levou a ser internada ali. Pegou caneta e papel e mordeu a língua. Tremia demais. Borrava a tinta no papel enquanto tentava escrever. Pôr para fora tudo o que precisava expressar. Escrever a sua própria história de fantasmas e lobos. Começou de verdade depois de 3 parágrafos rabiscados. Existem poucas coisas, datas, das quais posso me lembrar com tamanha precisão quanto aquela noite. Um dos únicos dias ao qual me lembro com tamanha clareza e riqueza de detalhes é a minha formatura. Houve dias aos quais eu me questionei a veracidade daquela noite, se era mesmo setembro ou na verdade aconteceu em junho. Mas depois de divagar tempo suficiente para tostar o que restava de neurônios lúcidos no meu cérebro, cheguei à compreensão de que era real e verossímil isto que vos escrevo. Ou seria muita presunção da minha parte que alguém iria ler? Enfim, tudo começou no entardecer azul cobalto
e rosa florescente de setembro, quando a primavera já dava o ar de sua graça. Era uma tarde fria e comum no sudeste brasileiro para aquela época, dias depois da minha viagem para Santa Catarina. Então, era por volta de 10h18, não menos e não mais. Era uma noite de lua cheia, e esta já estava resplandecida no céu. O ar estava parado, e eu estava embolado numa manta quente e aconchegante cor-de-rosa. Olhava o céu que se obscurecia conforme o crepúsculo caía. A xícara branca estava cheia de café com leite, que esfriava em meio às minhas mãos. Estava distraída, o que era realmente comum. Eu não era paranoica e focada como hoje eu sou. Tomava levemente a minha bebida enquanto esperava. O que eu esperava é o que eu me questionava. Mas eu sabia que algo estava vindo colidir comigo. Podia sentir no ar parado daquela noite que nada de bom viria quando as sombras obscurecessem completamente as ruas e as luzes. A luz do poste e da lua eram tudo que iluminava o local. E eu sabia que algo estava à espreita para me atacar. Só não sabia que seria algo tão aterrorizante e assombroso, insano e mítico para os olhos humanos. Voltei a beber o meu café, sentindo no âmago que iria me arrepender de muitas coisas naquela noite. Logo me lembrei que a minha porta não estava trancada. Eu estava com muita preguiça para trancar, e graças à tranquilidade do meu bairro, jamais deixaria o aconchego da minha manta para fechá-la. Mas graças à minha sensação angustiante, resolvi que o melhor seria fechá-la, trancá-la e depois passar o ferrolho. Internamente, eu ria de mim mesma, por tomar tamanha precaução. Porém, até o fim daquela noite, eu deixaria o deboche e daria graças a Deus por eu ter tomado precauções. Andei até a minha sala e tranquei a porta de madeira polida. Fui à cozinha e despejei o resto do café com leite no ralo, já que o mesmo se encontrava frio. A minha próxima decisão foi o que me custou muitas coisas. Eu decidi escrever partes do meu conto fantástico para o site onde escrevo. Sim, ainda escrevo para ele. Acabei por perder toda uma noite nele, e quando o relógio batia perto da meia-noite, o sono bateu em mim. Foi quando notei que há muito o céu estava escuro. Fui para a minha janela, no intuito de fechá-la, evitando o ar frio, que entrava em brisas rápidas por ela. Ao chegar ao parapeito da mesma e me inclinar para frente, para conseguir tocar as janelas e as fechar, eu vi um homem, muito bem vestido e bonito por sinal, ali na rua. Estranhei, ele não me parecia da vizinhança. Não mesmo. Eu não o conhecia dali, mas o conhecia de algum lugar. Não sou como os outros vizinhos, pelo menos não era. Eu não tinha paranoia de que aquele homem estivesse fazendo algo ruim, tramando e conspirando contra algo ou alguém. Eu simplesmente não julgava as pessoas assim. Não julgava um livro pela capa. Fechei a janela do meu quarto, ainda sentada sobre a minha cama ao pé dela, e divaguei sobre ela. Gostava de criar histórias para pessoas das quais eu não conhecia e nunca as via. Narrativas para passar o tempo. Um hábito que tenho desde os 12 anos e nunca consegui perder. Fantasiei que aquele homem era um Romeu moderno, indo cortejar a sua Julieta. 1000 aventuras românticas uniam em minha mente, cada uma mais improvável que a outra. E o mais emocionante também. Até que algo sobrenatural me fez espiá-lo pelas frestas da janela. Enquanto eu o via, ele mudava pouco a pouco. Mudanças leves, impactantes quanto notadas. Ele suava e segurava um dos braços,
que teimava em aparentemente se mexer sem a devida autorização do dono. Contorcia a cabeça e murmurava coisas que eu não conseguia entender. E foi quando ele caiu no chão de joelhos, no paralelepípedo frio da calçada, pondo a mão no coração e uivando de forma estranha para um humano comum. E foi quando notei que algo realmente estava errado. Passei a mão atrás do meu celular, por entre a cama. Iniciei uma busca pelo aparelho. Não o encontrei a tempo de ligar para a polícia, ou coisa parecida, pois um vizinho, que também notou a agitação, foi ajudar o rapaz. Esse vizinho se chamava Caio, e eu pude respirar melhor depois de ver Caio ali, ajudando o pobre diabo como se o conhecesse. Mas o meu alívio se esvaiu assim que o corpo do infeliz começou a mudar lentamente. Ele se transformava durante o som das badaladas da meia-noite. Se transformava em uma coisa inexplicável aos meios racionais criados pelo homem. As suas roupas rasgavam e davam lugar a pelos, e não a pele. Seus uivos e grunhidos se tornavam cada vez menos humanos. Aquilo era uma fera sem igual, grande, peluda e demoníaca. Além de Caio, na rua também estava Marisa e José, um casal de senhores. Assim que Caio viu aquele demônio, ele pulou e deu a correr para sua casa, em segurança. Os dois senhores não tiveram tamanha sorte, já que a criatura pôs-se a correr com as suas patas poderosas e barulhentas, em direção aos dois. Antes daquela criatura morder o casal e feri-los, Caio voltou rapidamente com a sua arma calibre 38. Ele deu 3 tiros contra a fera. 3 tiros que foram ignorados como se ignora o vento morno bater contra a sua pele. A fera, de olhos de um tom rubi infernal, virou-se para Caio, mudando de presa. Mas que depressa desci e abri a porta da minha casa, numa velocidade que nunca mais consegui atingir. Marisa e José não se fizeram de arrogados. Entraram correndo para a minha casa. Voltamos para a janela do meu quarto num pulo, sem ao menos sabemos como chegamos lá. E ali, de camarote, vimos o que mudou as nossas vistas. Um demônio, um homem-lobo, devorando pouco a pouco Caio, aquele jovem de 22 anos. Os dentes afiados como navalhas cortavam a carne morta e crua, somente banhada de sangue e luz prateada da lua, como se fosse o mais delicioso dos pratos. Não uma coisa tão nojenta e inescrupulosa. Quando imaginamos que pior não ficava, o ser olhou para nós, como se pudesse nos ver pelas frestas da janela como nós o víamos. Aquele ser deu o que parecia ser um sorriso de dentes, muito vermelhos e cruéis. Uivos ecoavam em minha mente insana. Até então, os meus singelos 28 anos de idade, eu não tinha sequer visto um lobisomem ou acreditado em tal crença. Jamais havia imaginado ver o sorriso de um. As patas poderosas bateram contra o chão, ecoando para longe e levando o perigo junto, deixando apenas as suas pegadas em vermelhos e o corpo desmembrado e irreconhecível de Caio para trás, junto do desespero